Primeira Epístola de João, capítulo 1. A palavra de Deus se fez carne. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estes ensinos vos escrevemos para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Deus é luz e devemos andar na luz. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, a confissão de pecados e o perdão. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós. 1 João, capítulo 2. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo, em Cristo e separado do mundo. E temos certeza de que o conhecemos se guardarmos seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. O mandamento, o amor fraternal. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia a seu irmão, continua a vagar sob as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. A vitória sobre o maligno. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo pois vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. O cristão não deve ser mundano. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que é no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como sua volúpia, entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A ação dos anticristos. Filhinhos, esta é a hora derradeira, e assim como ouvistes que o anticristo está chegando,
Já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos. Pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Todo o que nega o Filho de igual forma não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevo estas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina, sobretudo, o que precisais saber. Permanecei, pois, nele, assim como ele vos ensinou. Os verdadeiros filhos de Deus. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João capítulo 3. A vida santa dos filhos de Deus. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e, em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos iluda. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. A marca do cristão, o amor. Ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. E não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Toda pessoa que odeia seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos.
Se alguém possui recursos materiais e, observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Desta forma, saberemos que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração. Ele é conhecedor de tudo. Portanto, amados, se o nosso coração não nos condena, temos coragem diante de Deus e recebemos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ora, e este é o seu mandamento, que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. Todos aqueles que obedecem aos meus mandamentos nele permanecem, e eles neles. E assim conhecemos que Deus permanece em nós, pelo Espírito que nos outorgou. Primeira João capítulo 4, alerta contra os falsos profetas. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, poder reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e, presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são mundanos, por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O amor de Deus nos move. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio, antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Ora, ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma a seu irmão. 1 João capítulo 5. A fé em Cristo vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que praticamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio de água e sangue, Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E a plena concordância entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus, que ele próprio afiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita a fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Conselhos finais do amado pastor. Estas orientações vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a segurança que temos para com ele, que, se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. E se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deva orar por esse. Toda injustiça é pecado, contudo há pecado que não induz à morte. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o protege, e não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses.